começar a filmar, por favor, Ricardo? E hoje a gente termina Marcos 13, né? Eu vou ler, a gente vai ler a parábola da figueira e a exortação à vigilância, depois eu vou fazer algumas contextualizações. Hoje a gente dá continuidade à nossa série sobre escatologia, que é o tema que temos abordado nas quartas-feiras. Então, Marcos 13, 28 a 37. Pode botar o texto, depois a gente vai para os slides. Obrigado. Jesus diz assim, Marcos 13, 28. Aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Versículo 32. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho senão o Pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. E é como o homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos, vigiem. Vamos orar mais uma vez, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é com temor e tremor que nos aproximamos da Tua palavra. Ilumine nosso entendimento a fim de aprendermos sobre Ti nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Como dito, hoje nós estamos dando continuidade à nossa série de exposições sobre escatologia, isto é, a volta de Jesus. A gente tem trabalhado o sermão escatológico em Marcos 13, então a gente falou sobre o princípio das dores, a gente falou sobre, pode deixar aí, obrigado, a grande tribulação, a gente falou sobre a vinda do anticristo, a gente falou sobre a vinda de Jesus, e agora a gente chega no final do sermão, ou melhor, do discurso. Não encerra o assunto. Por que não encerra? Porque aqui em Marcos 13, não tem todas as informações que vai ter em Mateus 24. Em Mateus 24, que é o mesmo discurso, tá, meus irmãos? Só que escrito por Mateus, além da parábola da figueira e da exortação à vigilância, Jesus vai colocar mais uma parábola, que é a parábola do servo fiel e do servo mau. Então, e aí, no 25, ele continua falando. Se você tiver com a sua Bíblia aí, não precisa botar aqui não, mas dá uma olhada aí em Mateus 24, finalzinho, em Mateus 25. Então, semana que vem, a gente vai continuar em Mateus, tá? Porque qual é a sequência que a gente vai seguir? A gente vai falar sobre a parábola do servo fiel e do servo mau, no finalzinho de Mateus 24, e aí a gente vai entrar em Mateus 25, na parábola das 10 virgens. Veja como aquela questão das 10 virgens diz respeito à volta de Jesus. A gente vai entrar na parábola dos talentos, que é uma parábola que muitas vezes a gente cita, mas sem contextualizar na volta de Jesus. E aí, veja aí, Mateus 25, 31, a gente depois, na outra semana, vai falar sobre o dia do julgamento final. Porque se vocês repararem aí, a partir do 31, ele vai falar sobre o grande julgamento, tá? Então, a gente continua em escatologia, e aí daqui a 2 semanas a gente vai para o Apocalipse, tá bom? Então, essa é basicamente a sequência para os próximos meses nas quartas-feiras. Bem, tendo feito essa introdução, e aí só para explicar o que Jesus está falando aqui, né? Deixa eu voltar para cá, senão eu não apareço na filmagem. Jesus, ele falou sobre a destruição do templo, falou sobre a vinda do anticristo, falou sobre a própria volta dele. E aí ele introduz o tema da parábola da figueira. Não, melhor deixar apagado, senão não dá para ler. Pode passar, Ricardo. Vamos lá. Então aqui é a parábola que a gente acabou de ler, mas assim fica mais fácil. Aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Por que ele está falando isso? Que a figueira, não confundam, tá, meus irmãos? Muitas das vezes a figueira é usada para simbolizar Israel. Não é o caso. Aqui não está falando de Israel. Aqui Jesus está falando da figueira por quê? Provavelmente porque tinha uma figueira perto. E segundo, porque a figueira, ela tem estações muito precisas. Então, é o que ele está falando aqui, ó. No outono, as folhas da figueira caem todas. Quando começam a surgir novas folhas,
é porque o verão já se aproxima, a primavera e o verão. Então Jesus está pegando isso, tá? Então é algo literal. Não, aqui não tem algo simbólico, ele só está pegando um fato, uma medição do tempo, tá? Assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo às portas, Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Pode deixar aqui. O que Jesus está falando? Bem, eu preciso lembrar algo. Eu sei que quem está aqui com a gente nas quartas-feiras já me ouviu falar isso umas 4 vezes, mas eu preciso repetir. Quando Jesus dá uma profecia, geralmente ela tem 2 cumprimentos. Um cumprimento histórico, isto é, no tempo daqueles que estão ouvindo, então, no tempo da igreja primitiva, e um cumprimento escatológico, isto é, um cumprimento para nós hoje. Se a gente não entender que o que Jesus está falando, o tempo todo ele está falando sobre coisas que aconteceriam para aqueles que estão vivos, nesse momento exato aqui, e tem coisas que se aplicam para nós e não se aplicaram para eles, dá uma embolada. Por quê? Veja. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. O que ele está falando? Da volta dele? É claro que não. Como é que eu posso ter certeza que, quando ele fala assim, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça, isso não está se referindo à volta dele? Porque se estivesse se referindo à volta dele, a gente não estava aqui. Ele já tinha voltado, já tinha acabado tudo. Então é simples. Concorda, Ricardo? Tá, então tá bom. Então, o que ele está falando aqui? O que não passará essa geração? A destruição de Jerusalém. Por que ele falou que não passaria aquela geração? Porque Jerusalém foi destruído 40 anos depois. Então, esse versículo aqui, em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça, está se referindo à destruição do templo de Jerusalém, que aconteceu 40 anos depois. E não a volta de Jesus, porque é óbvio que Jesus ainda não voltou. Meus irmãos, tranquilo isso, né? De boa. Melina, tranquilo? Então tá bom. Vitão, de boa? Então tá bom. E aí, depois eu vou ler um slide, que eu escrevi algumas coisas, mas existe algo que é fantástico. Gente, olha isso aqui, que coisa tremenda. Sempre que o negócio estiver ruim, se lembre desse versículo aqui. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Isso aqui é de uma profundidade impressionante, sabe por quê? Veja bem. Em Gênesis capítulo 1, Deus criou todas as coisas através da sua palavra. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus disse, haja separação entre as águas de cima e as de baixo, isto é, as águas do mar e as águas das nuvens, e houve separação. Deus disse, haja separação entre águas e águas, ele estava falando de separação entre as águas doces e as águas salgadas, e houve. Entre as águas e a terra, e houve. Haja luzeiros nos céus, e assim foi. Só que olha só que coisa interessante. A criação vai passar. O céu e a terra passará. Aquilo que parece que nunca vai passar, veja, imaginar que o planeta Terra vai acabar é algo impressionante. Eu não sei quando Jesus vai voltar, mas se Jesus demorar alguns milhões de anos para voltar, momento astronômico, se Jesus demorar alguns milhões de anos para voltar, nós teremos que... Nós não, né? Que a gente não vai estar aqui mais. Quem estiver aqui vai ter que sair do planeta Terra. Por quê? Não sei se você sabe, mas o Sol está crescendo. A nossa estrela, o Sol, ele está crescendo. E ele vai crescer tanto que vai torrar a Terra, literalmente. Portanto, daqui a alguns muitos milhões de anos, se Jesus não tiver voltado, a Terra vai ser destruída pelo próprio Sol. Em suma, a Terra vai passar, o céu vai passar. Mas sabe o que não passa, meus irmãos? A palavra de Deus. Veja, isso aqui é fantástico. O universo foi criado através da palavra de Deus, mas o universo passará. Mas a palavra não passa. O que isso significa na prática? Que essa é a nossa garantia. Tudo poderá passar, mas aquilo que o Senhor disse não passará. Jamais passará. Céus e terra passarão, porque serão, e aí, para além da questão astronômica, haverá novos céus e novas terras, mas aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse, e aqui refere-se tanto, obviamente, à Bíblia, mas, obviamente, aquilo que Jesus falou, isso não passará, porque
Deus não é como o homem que se arrepende, nem como o filho do homem que minta. Deus, aquilo que ele fala, não é uma possibilidade, é uma certeza inabalável. Portanto, a palavra de Deus jamais passará, meus amados irmãos. Pode passar, por favor, Ricardo? O slide passa, mas a palavra de Deus não passa. Essa foi, Renan, essa foi mais ou menos. Né? Bem, olha só, vejamos. Jesus finalmente responde, sim, eu tinha esquecido de comentar isso, de quando essas coisas aconteceriam, mas não relacionada à sua vinda, e sim à destruição do templo. Volta aí, que eu vou ir voltar o tempo todo. Quando Jesus fala aqui que essa geração não passaria, Jesus está falando quando é que seria a destruição do templo, não a sua volta. Então ele respondeu, porque lembra que os discípulos falaram assim, Senhor, nos conte quando é que vai acontecer tudo isso. Jesus está falando. Ele não falou que seria depois de 40 anos, mas seria ainda naquela geração, tá? Então, muitos do que ouviram isso aqui estavam vivos quando Roma invadiu Jerusalém e tacou fogo em tudo, tá? Pode passar, Ricardo, por favor. E aí, veja, essas coisas, como a gente acabou de ler, né? Quando Jesus fala, essas coisas, essa geração não passará até que essas coisas aconteçam, ele está se referindo o quê? A queda de Jerusalém, a destruição do templo. Essa geração, aquilo que eu acabei de falar, dentro de 40 anos, tudo isso aconteceu. Mas o que realmente importa aqui na parábola da figueira é isso aqui, ó. As palavras de Deus não passarão. Veja, a criação foi feita através da palavra de Deus. Só que a criação passará. Mas a palavra de Deus, esta, não passará. A palavra de Deus é mais duradoura que a própria criação. A palavra de Deus é eterna. Meus irmãos, é por isso que a Bíblia diz assim, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Eu confiarei em quem? No Senhor. Por quê? Porque carros, riquezas, amizades passam, a vida passa. Nós um dia morreremos. Desde o mais novo aqui, que é o Alessandro, até o menos novo, um dia nós morreremos. Mas sabe o que não passa? É a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é eterna. Portanto, no dia mau, no dia da tribulação, no dia do vale da sombra da morte, ao que nós nos apegamos? Qual é a nossa boia quando o mar está agitado e a gente está se afogando? É a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é mais duradoura que a própria criação, porque a palavra de Deus não passará. Então, meus irmãos, a Bíblia diz algo fortíssimo. A Bíblia diz assim, maldito o homem que confia no homem. Homens traem, homens, quando eu digo homens e mulheres, né? Traem. Homens mentem, mas a palavra do Senhor é eterna. Meus amados irmãos, confiemos nessa palavra que é inabalável. A palavra de Deus. Aquilo que Deus diz não está subordinado às circunstâncias. Por exemplo, a gente combina, vai ter o futebol dos homens na sexta-feira. Se Deus quiser. Se acontecer um cataclisma, não vai ter. Só que a palavra de Deus não é assim. Aquilo que Deus diz, acontecerá. Não está subordinado às circunstâncias. As circunstâncias que se subordinam à palavra de Deus. Então, aquilo que Deus diz vai acontecer. Nem que tudo tenha que mudar para que aconteça. Por quê? Porque todas as coisas, inclusive a criação, se subordina à palavra de Deus e não o contrário. Gente, foi de boa, tranquilo? Fez sentido? Então tá bom, que isso? Um dupla joia. Então tá bom. Prosseguindo, Jesus vai continuar dizendo o seguinte, pode passar. Ele vai fazer uma exortação à vigilância. E é interessante que ele vai concluir, pelo menos aqui em Marcos, o sermão escatológico falando sobre vigiar. Vamos ver o que Jesus fala. Pode passar. Jesus fala assim. Aqui tem bastante informação. Mas a respeito daquele dia, agora ele já mudou. Agora ele já está se referindo ao quê? À volta dele. Não mais a destruição do templo. Porque a destruição do templo seria naquela geração. Mas, a respeito daquele dia, qual dia? A volta de Jesus. Mas a respeito daquele dia, ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Aqui, né? Sempre surge aquela pergunta, como assim nem o Filho? Gente, não tem mistério nenhum.
Jesus hoje não sabe quando vai voltar? Lógico que sabe. Então por que aqui ele fala que nem o filho sabia? Simples, porque quando Jesus se fez carne, ele limitou os poderes dele. Jesus não abriu mão da sua glória, não considerou como usurpação ser igual a Deus. Jesus não é aquele que é infinito, não se tornou finito, mortal num corpo humano. Jesus não coube numa manjedoura. No Natal eu sempre falo isso. Jesus coube numa manjedoura para hoje caber nos nossos corações. Vocês sabem, a manjedoura, né? Era onde os animais comiam dentro do presépio. Deus, que é infinito, que não tem limites, coube numa manjedoura. Portanto, quando Jesus diz assim, nem o filho sabe, é porque ele estava limitado à condição humana. E quando Jesus se limitou à condição humana, ele abriu mão do seu poder, inclusive de saber a data da sua volta. Quando Jesus subiu aos céus, ele voltou a assumir toda a sua plenitude divina. Ou melhor, sua plenitude divina ele já tinha assumido, né? Ele estava, até porque Colossenses diz isso. Reformulando a minha frase. Jesus passou a assumir toda a plenitude da sua glória, porque aqui na terra ele tinha limitado a glória dele. Deu para entender, gente? Então é claro que ele sabe quando vai voltar, tá? Por favor. Até porque, só fazendo um comentário aqui de aprofundamento, existe algo chamado Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. É impossível que uma das pessoas da Trindade saibam algo ou façam algo sem que o outro saiba. Por mais que sejam três separados não, independentes, eles funcionam, não é uma boa palavra. Eles trabalham juntos e para o mesmo propósito. Então, Pai, Filho e Espírito Santo sabem todas as coisas. Agora, feito esse comentário, porque eu sei que isso aqui sempre gera dúvida, existe algo aqui muito interessante. Vou ler de novo. Mas a respeito daquele dia, ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Meus irmãos, diante disso aqui, aplicações. Número 1, se alguém falar que sabe, está o quê? Mentindo. Qualquer um que crave a volta de Jesus, quer seja suposto cristão, porque de vez em quando surge um crente aí, não sei se é crente, mas diz que é, cravando. Ou então é mago, Nostradamus, essa galera aí. Não sabe. Por que não sabe? Porque está escrito. Ninguém sabe. Então, não se impressione com aqueles que dizem que sabem quando Jesus vai voltar, porque não sabem. Ponto. Nem mesmo aqueles que gostam de invocar um anjo, né? Porque os anjos não sabem. Ah, não, vou invocar o anjo da revelação. Poxa, vai servir para quê? Para absolutamente nada. Você vai invocar um anjo, não sei nem se vai vir um anjo, se não vai vir outra coisa, mas mesmo que apareça um anjo, tu vai perguntar, anjo, quando Jesus vai voltar? Ele vai falar, ignorante, eu também não sei, gostaria de saber. Fez o anjo parar de limpar lá o chão do céu para vir aqui e responder que não sabia. Não sei se tem anjo limpando o chão do céu não, tá? Deixa eu falar. Mas vocês entenderam. Ponto 2. Ponto 3. Pare de tentar descobrir a data da volta de Jesus, né? Porque ninguém vai saber, meus irmãos. Então, por favor, cuidado, tá? É muito legal a gente ficar discutindo isso aqui, assim, quando acaba o culto e tal. Mas na prática, ninguém vai acertar. Porque só quem sabe isso é Deus, tá bom? Pode passar aí que eu fiz alguns comentários sobre isso. Veja. Jesus fala em sua condição humana, né? Ao abrir mão de sua glória, ele também limitou o seu poder divino. Disso decorre que ninguém jamais poderá saber o dia do retorno do Senhor. Fuja dos que dizem saber, tá? Eu sei que isso atrai visualizações e like e engajamento, mas ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Então, por favor, fuja daqueles que dizem que sabem, tá? Pode passar, por favor. Acho que foi fácil isso, né? E aí sim, olha o que ele vai falar aqui. Que isso aqui que é fundamental. Deixa eu só olhar aqui na minha Bíblia. Isso mesmo, tá certo. Olha só. Meus irmãos, é Jesus falando. Estejam de sobreaviso. É Jesus que está falando. Então, por favor, estejamos de sobreaviso. E vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. E aí, ele vai dar um exemplo maravilhoso. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade a seus servos, a cada um sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vamos lá, só para ficar claro, para também não ter mistério aqui. Os servos são quem? A membresia.
O porteiro é o pastor da igreja, tá? Aqui a palavra você pode traduzir por porteiro, mas você também pode traduzir por pastor. Então é por isso que ele fala servos e porteiro, tá? É só por isso. Então, quem exerce cargo de liderança, Jesus também está falando especificamente. E aí, o que ele está falando é o seguinte, olha só. É como o homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa. Dá autoridade aos seus servos. Então, Jesus já deu autoridade a nós e nos deu as nossas obrigações para que nós vigiemos. O que ele está falando é o seguinte, não sei se você já ficou numa casa emprestado de algum amigo seu, casa de praia, etc. E você não sabe quando o dono da casa vai voltar. Assim, é fácil. Se você tá na casa de alguém emprestado e a pessoa fala assim, não, eu vou voltar no domingo, tu sabe, pode ficar tranquilo, tu pode bagunçar, sujar, não é legal, né? Mas tu sabe disso, e limpar no sábado, porque a pessoa só vai voltar no domingo. Se você não sabe quando a pessoa vai voltar, quando a tua mãe vai chegar em casa, o que tu tem que fazer? Deixar a casa arrumada todo dia. Por quê? Vai que chega do nada, concorda, Henrique? Aí tá lá cheio de louça na pia. Tu vai tomar o quê? Não sei o que vai acontecer. Mas o que Jesus está comparando, a grosso modo, é isso. Vocês não sabem quando eu vou voltar, é o que ele está falando. Nós não sabemos quando o Senhor vai voltar. Portanto, precisamos estar o quê? De sobreaviso e vigiante, para que ele não volte e nos pegue o quê? Desprevenidos. Como aquelas 5 virgens que tinham acabado o quê? O azeite. Essa é a questão, isso a gente vai falar semana que vem. Mas o contexto é exatamente esse. Ou, aí agora a gente consegue entender o que Jesus está falando. Ou como a parábola dos talentos. Não, Senhor, eu não baguncei nada, só enterrei. Mas você sabe quando ele vai voltar? Não. Se ele voltar e pedir contas hoje, louco, esta noite pedirão a sua alma. O que tens a oferecer? É exatamente isso. Se Jesus nos chama para prestação de contas hoje, você sabe que não basta só não ter perdido, a gente tem que ter multiplicado. O que teríamos a oferecer a Cristo como sacrifício a Ele? É isso que ele está falando. É como o homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa. Dá autoridade a seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. E aí, veja só, porque aqui, por mais que ele esteja falando para a igreja, ele fala especificamente a cada crente, porque ele fala assim, a cada um a sua obrigação. Portanto, se você é crente, se eu sou crente, cada um de nós temos, no mínimo, uma obrigação dada por Jesus. E ele espera que nós desempenhemos essa obrigação. Porque ele vai voltar para cobrar, para a prestação de contas. Que obrigação é essa? É óbvio que não é uma só, são várias, mas é óbvio e lógico que ele está falando da pregação do Evangelho. Existe uma obrigação a todos nós, que é a grande comissão, que é a pregação do Evangelho. E aí, ao falar sobre a pregação do Evangelho, está incluso guardar os mandamentos, né? Porque a pregação do Evangelho faz parte de guardar os mandamentos. Guardando os mandamentos, eu também estou pregando o Evangelho, tá? Pode passar, que eu acho que eu comento sobre isso. Veja. Portanto, devemos vigiar e nos dedicarmos ao cumprimento fiel da vontade de Deus. Seus mandamentos e a pregação do Evangelho. Por quê? Porque nós não sabemos se nós teremos tempo para fazer isso amanhã. Por isso, nós temos que fazer isso hoje. O tempo sobremodo oportuno. Por isso que Paulo, quando fala para Timóteo, fala o quê? Já falei isso aqui algumas vezes. Pregue em tempo e fora de tempo. Quer seja oportuno, quer não. Não existe tempo... Alguém até perguntou isso. Não existe tempo errado para pregação. Por quê? Porque nós não sabemos quando o Senhor vai voltar para nos pedir contas. E aí, meus irmãos, novamente a pergunta que o próprio Jesus faz na parábola. Louco, esta noite pedirão a sua alma. O que tens a oferecer? Meus irmãos, se Jesus voltar hoje, o que temos a oferecer? Está dizendo que salvação é por obras? Claro que não. O que eu estou dizendo é que a gente vai ter que pagar, ou melhor, prestar contas daquilo que fizemos ou não fizemos. A salvação pela graça não anula o fato que nós prestaremos contas do que fizemos ou não fizemos. E aí, aqui, a escatologia, isso aqui é fantástico também, nos lembra que todos nós temos obrigações para com o Senhor. E aí a pergunta é, como nós temos tratado nossas obrigações, né, meus irmãos? Somos seus servos, aos quais ele confiou que multipliquemos os talentos e exerçamos o ministério da reconciliação, pelo qual somos embaixadores. Por que eu botei isso?
Porque lembra que ele falou assim, que dá autoridade aos seus servos? O que é autoridade? A autoridade é nós somos embaixadores de Cristo. Paulo fala isso. Vocês são os embaixadores de Cristo, como se Cristo, por meio de vocês, exortasse. Então, nós somos representantes de Cristo na terra. Por isso que ele nos deu autoridade, para representarmos o evangelho dele. Levarmos o ministério da reconciliação. Que reconciliação? Dos perdidos para com Deus. Meus irmãos, novamente, se o Senhor Jesus voltar, a escatologia diz sobre a nossa esperança, é claro, que ele voltará para nos buscar, mas também diz sobre, como eu posso dizer, prestação de contas. Sabe quando chega o boleto? Só que o boleto aqui vai ser com o próprio Deus. E aí? O que temos a oferecer? O salmista responde, né? É interessante que o salmista, milhares de anos antes, respondeu o quê? O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Cumprirei os meus votos, guardarei os seus mandamentos. Então, cumpramos os nossos votos, as nossas obrigações perante o Senhor. Gente, tranquilo? Acho que tá tranquilo, né? Tá. Ricardão, tranquilão? Isso aí, de boa. Melina? Então tá bom. Vitão? Então tá bom. Natan? Então tá bom. Pode passar aí, por favor. Porque ele continua. Aí, veja, que ele insiste. Olha só, meu irmão. Ele vai usar uma outra metáfora. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa. Henrique, tu fez suas tarefas de casa, Henrique? Tua mãe, tu não sabe que hora que tua mãe vai chegar, Henrique. Ela é braba. Então, é exatamente isso que Deus está falando aqui. E aí, viu, o Alessandro sabe, eu não sei se sabe não. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Por que ele está falando isso? Aqui ele está falando porque ele está falando do calendário judaico, né? Das 4 vigílias. À tarde, de 6 às 9. À meia-noite, de 9 à meia-noite. Ao cantar do galo, de meia-noite às 3. E, se pela manhã, de 3 às 6 da manhã. Então, o que ele está deixando claro é o seguinte, olha só. Não adianta botar despertador não, irmão. Tu não sabe a hora que Jesus vai voltar. Não vai o despertador que vai tocar é a trombeta, que vai despertar até os mortos. Aí, essa ficou boa. Aí, não ficou. Aí, meu irmão, aí já era. É isso aí. Aí, olha só, ele diz o seguinte, para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês o quê? Dormindo. É por isso, é daqui que vem a metáfora que ele virá como um ladrão. Eu já vi gente falando assim, já que Jesus vai vir como um ladrão, posso roubar? Roube. Tu vai ver onde tu vai parar quando Jesus voltar. Roube. Vai ver, vai parar, deixa pra lá. Mas por que diz que Jesus virá como um ladrão? Porque pode parecer uma expressão meio estranha, né? Mas não é. É nesse contexto aqui. Porque você sabe quando o ladrão vai vir? Não, se soubesse, tu estava preparado. Então, quando diz assim, que Jesus virá como ladrão, está dizendo que como um ladrão chega do nada e você não está esperando, Jesus vai voltar quando você não estiver esperando, do nada. E aí, olha o que o próprio Jesus recomenda. Vigiem, para que quando ele vier inesperadamente, como ladrão, não encontre vocês o quê? Dormindo. Dormindo literalmente? Claro que não está falando que é pecado estar dormindo quando Jesus voltar. É dormindo aonde? Na fé. Lembra que lá nas instruções da ceia ele diz assim, que não são poucos os que dormem. Dormem no quê? Na fé. O que é dormir na fé? Meus irmãos, dormir na fé desde a sua fé estar abalada, até o fato das pessoas que não fazem nada. Pela fé, né? Pelo reino de Deus. Então, cuidado. Aí, olha só, ele continua. O que, porém, digo a vocês, Jesus faz um resumão, olha só. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, digo a todos. Agora ele não fala só aos crentes, mas a todos. Por quê? Porque ele vai vir para julgar todos. Vigiem. Olha, quando na pregação a gente fala vigie, eu acho que vigia, varão, né? Já é algo importante. Quando a Bíblia fala vigie, já é mais importante ainda. Quando é o próprio Jesus falando 3 vezes vigiem, eu aconselho vigiar. Porque é Jesus falando 3 vezes. Aqui ele falou 2, né? Mas no anterior ele já falou 1. Então, vigiem. O que, porém, digo a vocês, digo a todos. Vigiem, meus irmãos. Por isso que fala sobre escatologia é fantástico. Ao falar sobre a volta de Jesus, a gente fala da nossa esperança. Que esperança? Jesus voltará e enxugará do rosto toda lágrima. Glórias a Deus por isso. Mas ao falar sobre a nossa esperança, a gente também tem que falar sobre vigilância.
Como assim? Ele vai voltar de forma inesperada. E nós prestaremos conta de tudo. Isso não é uma ameaça. Isso é o quê? Vigiem. Para que ele não volte e encontre a nós dormindo na fé. E aí, meus irmãos, se encontrar dormindo na fé... Bem, pela parábola das 10 virgens, semana que vem a gente vai trabalhar, as 5 que acabou o azeite, quando elas conseguiram comprar e voltaram, e bateram na porta e gritaram, abre-nos a porta, Senhor, era tarde demais. E a porta não foi mais aberta. Então, vigiemos, para que quando o noivo voltar, não nos encontre com o nosso azeite apagado, ou melhor, com a candeia, com o lampião apagado, mas com azeite, porque não dará tempo de comprar. Vigiem, vigiem. Pode passar, por favor. Essa é uma mensagem para a gente voltar para casa assim, né? Meu Deus, né? O Henrique estava pensando nisso. Henrique, vigia, varão. Olha só, para que não aconteça como aquelas 5 virgens nécias. Agostinho comenta o seguinte. Isso aqui é muito bom, essa frase de Agostinho. Que ninguém, então... Isso aqui... Aí, Henrique, vai para casa pensando nisso, olha só. Que ninguém, então, procure saber quando será o dia derradeiro. Está falando o seguinte, o dia da volta de Jesus. Mas que zelemos todos pelas nossas abençoadas vidas, para que o dia derradeiro de algum de nós não nos encontre despreparados. O que ele está falando é o seguinte, ao invés da gente ficar se preocupando, ou melhor, tentando descobrir quando é que Jesus vai voltar, cuidado, porque no que a gente está tentando descobrir quando é que Jesus vai voltar, a gente morre e encontra com ele. Então, vigia. É exatamente o que ele está falando. Melina, vigia, Melina. É isso aí, vigia. Ricardo, está vigiando? Está vigiando, Ricardo? Sim ou não? Está vigiando ou não? Tá, que bom. É balançar a cabeça assim. Tá, então, isso aí, glória a Deus. Então, vigie, meus irmãos. É exatamente isso, tá? E aí, a conclusão, portanto, é uma só. Qual? Vigiem. Meus irmãos, quando a gente tem a perspectiva de que a gente não sabe quando Jesus vai... Isso aqui não é uma mensagem para te botar medo. Fique com medo um pouquinho, isso aqui é bom. Mas isso aqui é uma mensagem para quê? Para nos despertar o quê? A pregação do Evangelho. A gente não tem tempo a perder para pregar o Evangelho. Por quê? Porque pode ser que aquela alma que passou pela gente hoje encontre com o juiz hoje. E que a gente nunca mais tenha a oportunidade de falar com aquela pessoa. Lembrei de um exemplo. Não tinha anotado isso, mas irei contar esse exemplo que eu entendo que seja de Deus. Há alguns anos atrás, deve ter uns 3 ou 4 anos, eu estava voltando de uma viagem na Amazônia. Não sei se eu já falei isso aqui. Se eu já falei, desculpa se eu não falei, vou falar de novo. Tinha sido uma viagem bem cansativa, eu estava até com o pessoal de Cascadura, estava a Larissa e a Thaís. A gente já tinha ido para as comunidades, já tinha feito todo o trabalho e tudo mais, e tinha acabado. É sempre muito cansativo, né? Porque a gente dorme no barco, viagem de madrugada e tudo mais. E aí a gente já tinha voltado para Manaus. Em Manaus, o porto fica aqui, imagine que onde vocês estão o porto. E aqui é onde eu estou, é rodovia. Obviamente, para você sair do porto e chegar na rodovia, tem uma ponte, né? Porque aqui é água. Tá bom. Aí, a gente tinha acabado de sair do barco, estava na ponte, vindo para a rodovia, que a gente ia pegar um ônibus para poder voltar para o aeroporto e vir para o Rio de Janeiro. Eu estava andando e tal, na minha frente estava André e Germana, pastor André e missionária Germana, que são os líderes do Projeto Amazônia. E mais à frente tinha uma senhora. Eu já contei isso aqui? Tá. Mais à frente tinha uma senhora carregando mochilas muito pesadas. Não vai aparecer nenhum anjo na história não, tá, gente? Vocês estão esperando um anjo, não vai ter nada disso não. É outra coisa, mas vocês vão entender. Lá na frente estava uma senhora, carregando peso, andando com dificuldade. Vou ser muito sincero com vocês. Eu vi, não sou cego, eu vi. Fiz alguma coisa? Não. O que eu pensei comigo? Bem, você vê pessoas carregando peso o tempo todo na rua, né? Ainda mais num porto que as pessoas carregam mercadoria. E o que eu tinha pensado comigo? Poxa, completei a missão que Deus tinha pedido. Bem, mal sabia eu que eu era muito burro, que a missão nunca acaba. A Germana foi falar com essa senhora, conversou com ela, tal, não sei o que, trocou uma ideia. Moral da história. Aquela senhora estava indo, naquele momento, ela ia pular da ponte no motor dos barcos. Ou seja, ela ia se matar. Em suma, se a Germana não tivesse ido falar com ela, aquela mulher agora estava no inferno. E aí, isso me faz pensar o seguinte, isso não é acaso, porque não existe acaso, existe a vontade de Deus. Ponto. Portanto, eu entendo que Deus colocou determinadas pessoas no meu caminho
Porque Deus conta que eu vou abrir a minha boca e falar do amor dele para essas pessoas. Do contrário, ele não teria colocado no meu caminho. Meus irmãos, será que temos vigiado? Pois não sabemos o dia nem a hora. Nem o nosso dia, nem a nossa hora, nem o dia e a hora daquela pessoa. Se Cristo voltar hoje para mim ou para aquela pessoa, eu estou falando no sentido de nós nos encontrarmos com Ele, o que temos feito, meus irmãos? Portanto, ao falar da volta de Jesus, a gente fala da nossa esperança, sem dúvida nenhuma. A nossa esperança é que nós nos encontraremos com Ele. Mas a gente também fala da nossa responsabilidade. Lembre-se, eu acabei de ler agora. Volta aí, por favor, o slide. Volta mais um. E mais um. Aqui, ó. Pode voltar mais um, Ricardo. A cada um a sua obrigação. Aquilo que eu falei, ele dá a cada um. Então, cada um de nós temos uma obrigação. E uma obrigação de pregarmos o Evangelho. Não estou falando que todos foram chamados para estar aqui em cima pregando. Isso não. Uns foram chamados para pastorear, outros para mestres, outros para evangelistas. Vocês sabem, os 5 ministérios. Hoje em dia não tem mais apóstolo, mas os outros 4. Agora, a pregação cotidiana, que não é o sermão, como eu estou fazendo aqui agora, a pregação do Evangelho no dia a dia, todos nós fomos chamados. Ao falar sobre a volta de Jesus, isso nos traz a responsabilidade que nós temos, a cada um a sua obrigação. E ao porteiro, ordena que vigie. E, meus irmãos, lembre-se, você já tem autoridade para isso, porque ele deu autoridade aos seus servos. Então, o que você precisa, você já tem, que é o revestimento de poder, que é o Espírito Santo. Agora, passa, por favor. Pode passar. O que, porém, digo a vocês, digo a todos, vigiem. O que temos feito, meus irmãos? O que temos feito? Pode passar, por favor. Pode passar. E aí, assim, aqui eu peguei algo que o Chad fala. Veja o que o Dr. Chad vai falar. Vigiai. Por quê? Primeiro, por que a gente tem que vigiar? O tempo é incerto. A gente não sabe quando vai acontecer a volta. Segundo, há o risco, o perigo de estarmos dormindo. Já que é incerto, há o risco da gente estar dormindo. Nossa fé está vacilante quando ele voltar. Aí, tá bom, então a gente tem que vigiar. Mas aí vem a grande pergunta, né? Como é que a gente vigia? Ele vai dizer, esperando sua breve chegada. Então, pode parecer óbvio, é óbvio, mas ainda assim é necessário. A gente vigia esperando a volta de Jesus. Que tem gente que vive e parece que Jesus nunca vai voltar. Mas vai. 2, temos que estar sempre prontos para nos encontrar com Ele. Se Jesus voltasse hoje, meus irmãos, a pergunta que a gente sempre faz, né? A Diaconisa Rosa sempre faz essa pergunta quando a gente está fazendo evangelismo. Se Jesus voltar hoje, e aí? Como é que você vai se encontrar com o Senhor? E 3, isso aqui é pancada. Viver de tal modo que não importa quando Ele venha. Isso aqui é santidade, meus irmãos. Como assim? Viver de tal modo que não importa quando Ele venha. Não importa se Jesus voltar hoje ou amanhã. Eu estarei pronto. Pronto como? Santo. No processo de santificação. Isso aqui é a vida cristã. Isso aqui é o discipulado. Ser discípulo de... Se você perguntar assim, o que define um discípulo de Jesus? Algumas coisas. Seguir Jesus, óbvio. Mas o que define um discípulo de Jesus é isso aqui, ó. Que não importa quando Jesus volte, não importa quando o Senhor volte, o servo... Talvez a melhor pergunta seja essa, o que define um servo? O servo é aquele que não importa quando o Senhor volte, ele sempre está pronto. Sempre está pronto para a volta do seu Senhor. O que não dá é tipo assim, e aí a tradição católica faz isso, né? Ah não, está chegando Páscoa, e vou me confessar porque está vindo a Páscoa. A pessoa só se confessa na Páscoa? Não, eu tenho que estar com o meu coração em paz com Deus a todo instante. Por quê? Porque o tempo é incerto e há perigo de que dormamos. Portanto, meus irmãos, é necessário, e aí isso cabe uma alta análise, é claro, isso poderia ser pregado num dia de ceia também, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Será que temos vivido de tal modo que se Jesus voltasse nesse instante, eu sempre fico pensando se algum dia, quer dizer, alguém vai estar pregando, né? Quando Jesus voltar, mas já pensou, se Jesus voltar nesse instante, bum, vem a trombeta, misericórdia, né? Só a graça, Senhor da glória, é melhor começar a pedir perdão pelos pecados, né? Mas é isso aí. Então, se Jesus voltasse nesse instante, como estaria? E aí, meus irmãos, eu sei, é óbvio que eu não estou falando o seguinte, não, vou para o inferno porque estou em pecado. Não é assim que funciona e você já tem maturidade suficiente para saber disso.
O que eu estou dizendo é que o que não anula o fato de que nós prestaremos contas. Tá? Não estou falando que a gente vai perder a salvação, não é isso. Mas que prestaremos contas, e existe algo chamado galardão, que é um assunto para depois, mas que existe um galardão. Que o galardão é segundo obras, não é salvação, é galardão, mas isso é outro assunto. Pode passar, por favor, Ricardo. Gente, tá tranquilo aqui? Tranquilo? E aí, eu vou terminar lendo. É o mesmo texto, só que em Mateus. Em Mateus, Jesus usa... não é que ele falou duas coisas ao mesmo tempo. É só porque Mateus relata de forma diferente. Olha só, e é muito interessante. É a mesma coisa, tá? Só passa o slide, só para eu ver o que vem depois, só para ter certeza que... É isso aí, né? Pode voltar. Ó, esse aqui... Aí, ó, Henrique, ó, esse aqui vai ser bom, Henrique, ó. Fica ligado vocês, ó, Melina. Esse aqui, ó, Vitor. Fica ligado aí, Vitor, ó. Mas volta aí, não é o assunto de hoje. Tinha que ter posto em vermelho, né? Não em verde. Mas vamos lá. Mas a respeito daquele dia e hora, é melhor ficar aqui, ninguém sabe. Aquilo que a gente acabou de ler, né? Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois, aí aqui ele tem outras informações. Olha só, olha o que ele vai falar. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então não acha que tu vai conseguir fugir, porque assim como foi o dilúvio que detonou tudo, vai ser assim a volta de Jesus. Aí, olha o que ele está falando. É Jesus. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. É por isso que eu não sou casado, tá vendo? Essa foi mais ou menos. Cadê o Augusto? Mais ou menos essa. Foi boa? Foi boa? Obrigado. Isso aí. Casavam-se e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, meus irmãos, o que ele está falando aqui é muito simples. Cuidado, que a gente vai levando na nossa vida, a gente come, a gente bebe, a gente casa, a gente acha que está tudo bem. Só que aí aparece alguém falando, arrependa-se, pode estar próximo do reino dos céus. Lembra de João Batista? A gente fala, maluco, começou a construir uma arca, doidão, está caducando, até começar a cair a primeira gota. Aí quando bate aquela gota na tua testa, tu fala assim, não, vai parar. Vai parar. Aí a madrugada toda chovendo, tu fala assim, não, vai parar. Aí tu começa, né, a puxar com o rodo, não sei se tinha rodo nessa época, empurrar a água. Tu fala assim, aí quando tu começa a ver que a água está subindo no calcanhar, meu irmão, aí tu já começa a pedir perdão pelos pecados e já era. Então, cuidado. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E depois que fechou a porta da arca, meu irmão, minha irmã, já era, ninguém entra mais. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E aí Jesus vai dar outro exemplo. Então 2 estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. Isso aqui é muita pegada deixar eles para trás, né? Vai estar lá conversando e tal, pá. Aí, puf! Que isso? Que isso? O que aconteceu? Já era, irmão, já era. Então, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vamos lá, né? Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto. Se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Quando menos esperar, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, meus irmãos. E aí, a questão é, seremos aqueles que subiram ou não? Bem, Jesus está voltando, estejamos atentos a isso, porque Jesus vai voltar. Essa é a nossa esperança? Sem dúvida nenhuma. Isso aqui não é para botar medo, muito pelo contrário, é para encher nosso coração de esperança. E Jesus vai voltar, porque a palavra do Senhor é eterna. Os céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Essa é a nossa esperança. Jesus há de voltar, mas, novamente, Ele também há de voltar para julgar a nós todos. Estejamos vigilantes, porque Ele voltará.
quando nós menos esperamos. E assim como foi nos tempos de Noé, que todo mundo achou que era besteira, até que veio o dilúvio e simplesmente dizimou a raça humana inteira. Assim também será o Senhor Jesus quando Ele voltar. Amém, meus irmãos? Então, tranquilo, de boa? Então, feche seus olhos. É hora de praticarmos a mensagem. Faça uma oração de vigilância. Qual seja? Peça perdão pelos seus pecados. Fale com o Senhor. Pode interromper a filmagem. Fale com o Senhor agora. Jesus pode voltar no final da sua oração. Como pode